Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será Igreja Avivada. O que é a Igreja Avivada? Não é aquela igreja barulhenta. Igreja Avivada é a igreja cheia do poder do Espírito Santo. É a igreja de muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Lá em Atos 2:42, é escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram em oração e o poder do Espírito Santo agiu naquele lugar. Amado, igreja viva é aquela que ama seus irmãos, que acolhe os necessitados, que abraça e ora um pelos outros. O pregador prega o verdadeiro evangelho, o evangelho transformador. O pregador, ele apacenta as ovelhas e não as ovelhas que o apacentam. Hoje em dia, infelizmente, muitos pastores eles querem ser apacentados pelas ovelhas. Mas, na verdade, a obrigação do pastor é ele acolher as ovelhas, acolher os necessitados. E sim, a igreja avivada. Portanto, se ligue. Jesus, minha razão de viver. Vamos nos aprofundarmos 5 características de uma igreja avivada. Amém? Primeiro, quero conhecer. Temos que conhecer primeiro o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, para saber se aquela igreja é realmente avivada ou não pelo poder do Espírito Santo. Amado, vivemos em tempos de muita confusão a respeito do que significa uma igreja ser avivada, né? Muitos acham que é muito reteté, muito barulho, e não é nada disso. Alguns medem o avivamento de uma igreja baseado na animação, no espetáculo, nos holofotes, não é mesmo? Quem vem nos cultos públicos, quanto mais barulho, quanto mais movimento e gritos tiver, melhor e mais avivada será a igreja. Muitos pensam que é assim, mas não é assim. Mas esse não é o padrão bíblico para avaliar se a igreja é avivada ou não. A seguir, queremos compartilhar 5 características presentes em uma igreja avivada, relatadas nas Escrituras. Essas características, amados, são claramente necessárias e devem estar presentes em igrejas avivadas que andam nos caminhos do Senhor. Aí vamos conhecer o que é uma igreja avivada. O que deve ter na igreja avivada? Primeiro, sede da palavra de Deus. É uma igreja que busca conhecer mais, estuda mais, ora mais. A primeira coisa a ser mencionada a respeito da igreja do Novo Testamento, amado, é uma frase muito forte. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, conforme Atos 2:42. Eles perseveraram orando. A mais interessante é essa forte marca do avivamento. Aqueles cristãos, eles estavam avivados pela palavra de Deus, pelas exposições das mensagens bíblicas. Isso trazia a eles força, pois nenhum vento de doutrina maligna teria facilidade de vencê-los. Essa é uma grande marca de uma igreja avivada. A igreja avivada, amado, o Espírito Santo está lá dentro e não fora. Existem igrejas que, infelizmente, o Espírito Santo fica de fora, só observando. E tem outros não, que ele está dentro, agindo. Isso aí devido à busca, ao convite que faz a ele, entre o Espírito Santo. Faça parte da nossa igreja, faça parte do nosso culto. É a Ti que nós oferecemos cultos, louvores. Ela ama a palavra de Deus. Ela dedica tempo ao estudo da palavra de Deus, seja em casa, seja nas reuniões públicas. Ela persevera em cumprir o que a palavra do Senhor exige. Precisa ter culto nos lares, precisa ter o devocional, precisa ter a escola bíblica dominical. A igreja que não tem isso, ela não tem conhecimento, ela não é avivada. Jesus mandou irem 2 pessoas em cada lar
levando a palavra. Vai lá, saúda com a paz. Se aquela casa receber, essa paz ficará com ele. Se não receber, bate a poeira e traga essa paz. Todo lugar que Jesus entrou, amado, todas as casas que Jesus entrou, na vida terrena dele, ele fez a diferença. Igreja perdida em seus conceitos e avivamentos menosprezam o exame da pregação da palavra do Senhor, substituindo a palavra por outras coisas menos importantes. É muito barulho, muito reteté, muita coisa do homem. A igreja avivada, amado, tem que ter sede pela oração. Sede e fome. Esse é o alimento do cristão. Lá em Atos 2:42 diz: segue-nos mostrando como uma igreja verdadeiramente avivada viva e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tem que ter essa comunhão, tem que ter o partir do pão, tem que ter a comunhão. Existem igrejas hoje que tem as panelinhas. Infelizmente, tem as panelinhas, ficam apontando irmãos, ficam apontando pregações, ficam apontando pastores, ficam apontando as ovelhas. Que igreja é essa? Que comunhão é essa? O Salmo 133 foi bem claro: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Mas existem igrejas hoje que não tem comunhão. O irmão está necessitado, ninguém ajuda. O pastor, ele quer receber o dele ali, ó. Não está nem aí, não está preocupado com a ovelha, não apacenta a ovelha, não cuida da ovelha. Ele está preocupado com a multidão, com os dízimos, com as ofertas. Não leva a igreja a orar, não leva a igreja a estudar, no partir do pão, na comunhão. Infelizmente, muitas igrejas hoje agem desse jeito, muitos pastores agem desse jeito, infelizmente. Amar a dedicação, a oração faz parte da vida de uma igreja avivada, sabia? Se a igreja é avivada, pode crer que ela é uma igreja de oração, é de comunhão. Isso porque a oração foi largamente ensinada em todos os livros da Bíblia. Deus ouve a oração, Deus dá resposta às orações. Se você não ora, Deus não vai dar resposta, é lógico. Amado, ela é imprescindível para o avivamento da igreja. À medida que conecta cada servo de Deus a uma comunhão viva com o Pai, alguém disse certa vez sobre a oração, dizendo: muita oração, muito poder. Pode ter certeza disso. Muita oração, muito poder. A igreja que tem muita oração, ela tem muito poder. E pouca oração, pouco poder. Igreja morta. Existem muitas igrejas mortas. Então, existem muitas igrejas também que estão mortas espiritualmente. É muito movimento, é muito mover, é muito reteté, mas não tem a presença do Espírito Santo. A oração, amado, nos molda cada vez mais à vontade de Deus e nos confere poder de viver a obra de Deus de forma avivada. Quando o Espírito Santo desceu sobre o pináculo lá no Ato dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, todos foram avivados, cheios do Espírito Santo. Todos, 120 pessoas. Pedro, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, pregou ali para milhares de pessoas e 3.000 almas se converteram. Portanto, amado, você quer que sua igreja seja avivada? Leva a igreja a orar, a estudar a palavra. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A igreja morta. Terceiro, sede por missões. O ID é para todos. A igreja não pode ficar focada em 4 paredes. Ela tem que sair das 4 paredes. Evangelizar a rua, o bairro, a cidade, o estado, o país e até mesmo outras nações. O ID é pregar o evangelho a todas as nações, toda a Judéia, toda a Samaria, todos os confins da terra. O ID é para isso, o ID é missões.
Uma igreja que ora somente para si mesma, amado, não é uma igreja avivada. Ela é restrita, ela é fechada, ela é só dela. Quando o Espírito Santo é derramado sobre o servo de Deus, amado, a ordem é clara. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olha só. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8 é bem claro. A igreja pode ficar restrita dentro de 4 paredes. A igreja somos nós. As 4 paredes ali é um templo. É um lugar de comunhão, um lugar de oração. Uma igreja avivada, amada, vive para fora. Ela enxerga a missão, ela entende as ordens dadas por Jesus de investirmos a nossa vida na obra da pregação do Evangelho, o ID. Ela não fica restrita ali em 4 paredes, não, não. Tem que sair, tem que evangelizar. Ah, não posso ir para missões, para outro país. Sua rua, sua casa, seu bairro, sua cidade. Uma igreja não cresce se ela ficar entre as 4 paredes. Ela tem que ir nos lares, levar a palavra. Eu já participei de culto nos lares, eu sou fã, eu sou apaixonado por isso. Culto nos lares, a gente vê o crescimento. Mas a igreja que fica restrita ali em 4 paredes, não sai para fora, ela não cresce. Ela não ganha almas. Uma igreja avivada, ela vive para fora. A amada igreja fechada em si mesma são mais parecidas como um clube com que a igreja avivada que Deus deseja. Ela se torna um clube social, onde um grupo de pessoas ficam ali restritos. Amado cristão missionário, ele deve ser encontrado nos montes, nas igrejas, nas praças, nos lares, nas ruas. Esses são verdadeiramente avivados. Os evangelistas, esses são os verdadeiros evangelistas. 4, sede pelo auxílio aos necessitados. Ajude alguém, não importa quem. Infelizmente, muitas igrejas hoje só querem para si. E não ajude a outras igrejas. Não ajude nem os próprios irmãos da igreja que estão necessitados. Uma igreja avivada, mas de forma alguma, pensa somente em si mesma. Não, não. Ela pensa no próximo. Vamos ajudar alguém, não importa quem. E, se possível, aquele da própria igreja. Mas muitos pastores hoje só sabem falar o seguinte: vou orar por você, irmão. Vou orar por você, irmão. Mas a irmã não precisa só de oração, tá? Precisa de uma ajuda. Precisa de uma mão amiga. Precisa de um abraço. Isso é que é a igreja avivada. A igreja avivada, ela é missionária, como vimos, mas também olha para a vida aqui fora, para a necessidade das pessoas. Ajudar os necessitados. A amada igreja avivada, ela pensa nos que sofrem, nos menos favorecidos, nos doentes, nos que precisam de auxílio, e ela faz parte o que está em suas mãos fazer. Eu já participei de uma igreja, mão amiga, levando sopa nos hospitais, para os acompanhantes daqueles doentes, levando cobertor, levando a palavra. Isso sim é a igreja avivada. Ajuda os necessitados, ajuda os doentes e até as pessoas que acompanham os doentes, orando, levando alimento, levando cobertores, levando a palavra, que é o mais importante, a palavra amiga, mão amiga. Poucas igrejas fazem isso. Eu conheço igreja que faz, eu já fiz parte de uma igreja que faz isso. E admiro esse trabalho de evangelismo. Mão amiga. Ajude alguém, não importa quem. Amado, uma igreja, ela pensa nos que sofrem,
nos menos favorecidos, nos doentes, nos que precisam de auxílio. E ela faz o que está em suas mãos fazer. É a verdadeira igreja, mão amiga. Amado, Atos 2, 4, 5 diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Lembra de Barnabé? Barnabé vendeu a sua fazenda para ajudar na obra do Senhor. Ele ajudou o apóstolo Paulo. Ele acompanhou o apóstolo Paulo nas obras. Ele ajudou na obra. A ajuda é para a obra, não é para pastor. O pastor tem que ser mantido pela igreja, lógico, é claro. Mas o dinheiro é para a obra do Senhor. E ele deve ter a parte na ajuda de custo. E não reter tudo que entra para si próprio, para benefício próprio. É para a obra. Amado, um avivamento genuíno tem muito a ver com tratamento o próximo como igreja. Como acolhemos e o que fazemos por ele. Isso é a igreja avivada. Se preocupar com o próximo, cuidar da ovelha caída, da ovelha machucada, da ovelha magoada. Algumas igrejas, amadas, acham que são avivadas quando buscam mais membros para encher seus bancos e para aumentar sua arrecadação, não é mesmo? Infelizmente, muitas igrejas se preocupam em isso. Eles têm as estratégias de atrair pessoas para aquela igreja, agora preocupado não nas almas, mas sim no banco, na sua arrecadação. Mas a igreja realmente avivada, amado, geralmente busca com mais fervor aqueles que não lhe podem dar nada em troca. Pelo contrário, aqueles que ainda gastam a sua arrecadação e a sua energia e o seu tempo. A preocupação nossa é ganhar almas. Quando Pedro fez aquela pescaria, bastante peixe, o Senhor mandou deixar tudo e falou: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Você não vai mais negociar com a sua pesca. Você vai pescar a alma para Cristo. E a função do pastor é essa aí. Conforme João 15,16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vade e deis o quê? Frutos, e que o vosso fruto permaneça para sempre. Existem pastores, infelizmente, que não dão frutos. Eles colhem os frutos. E quando esse fruto não pode mais ajudar, infelizmente, muitos lançam fora. Infelizmente. A igreja avivada, Maria, ela tem sede pela coletividade, é a comunhão com os irmãos. A igreja do nosso tempo tem sido cada vez mais individualista. Inclusive, alguns em nossos dias já optaram em ser igreja online. Não, pode ser até online. O importante é você mandar o Pix, o famoso Pix, não é mesmo? Fica online mesmo, fica em casa. Liga a sua TV, 60 polegadas. Fica de lá. Agora o importante é na hora do Pix. Envia o Pix. Infelizmente existem essas igrejas online. O Espírito Santo, amado, não está presente na igreja online, não. Ela está no meio do povo, no meio da igreja. Não pela dificuldade de estar em comunhão, mas pelo simples fato de preferirem ser parte de uma igreja individualista, uma igreja solitária, egoísta, e que procura apenas seus próprios interesses. Assista aí online. Agora não esqueça do Pix. Infelizmente, muitas igrejas hoje estão agindo desse jeito. Seus próprios interesses. Mas não é esse o padrão da igreja avivada, não é esse.
Essa igreja não é avivada. A igreja avivada, amado, é corpo funcional e não partes isoladas. É o corpo de Cristo em união e comunhão. Lá em Atos 2:44 diz, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja em comunhão, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Então não vemos espaço para a individualidade, o egoísmo e outros aspectos semelhantes na igreja avivada. Na igreja avivada não tem isso. Não tem. A igreja avivada, mas deseja o contato com o próximo. É corpo a corpo, é o abraço, é a mão amiga. É o contato com o próximo. Deseja ardentemente exercer seus dons em benefício ao próximo. Recebe o dom do Espírito Santo para passar para o próximo. E não ficar para si próprio. Ah, eu tenho o dom disso. Eu tenho o dom daquilo. O dom, o Espírito Santo dá a quem ele quer, a hora que ele quer, da maneira que ele quer. O dom não é seu, o dom é do Espírito Santo. Então não vai se exaltar pelo dom que você recebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo lhe deu esse dom para você passar para os membros e não ficar para si. Eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de revelação. Não, não, não. O Espírito Santo pode tirar esse dom de você a qualquer momento. Porque tudo pertence a Ele. Amado, a igreja avivada, ela se junta a outras partes e forma um corpo completo, bem ajustado, saudável e forte, conforme Efésios 4:6. É uma igreja, é um corpo e família, ligado, unido, bem ajustado. Ainda que cada parte não seja perfeita, a igreja avivada deseja estar junta. O egoísmo é resistido e não é aceito como normal. A igreja avivada, amada, ela tem que estar junto, em comunhão com os irmãos. Nós temos um exemplo aí de Benny Hinn, Billy Graham, John Wesley e tantos outros. Foram verdadeiros evangelistas avivados, homens de oração. Homens de oração, eles apacentavam as suas ovelhas, diferentemente da maioria dos pastores de hoje. Ele levava o povo a orar, a jejuar, a buscar mais. Então eles foram diferentes dos pastores de hoje que querem ser apacentados e não apacentam os seus ovelhas. Portanto, amado, não importa o tamanho da sua igreja, leva ela a orar e ser avivada. Abacuque 3:1-2 diz, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz-nos conhecido. Na sua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Se você é pastor, coloque em prática. Se você é ovelha, busque sabedoria, busque discernimento da palavra de Deus. E se você ainda for se converter, for visitar uma igreja, não olhe para pastores, não olhe para os irmãos, olhe para Deus. É o autor, fundador da igreja. Amém? Vamos ouvir um louvor? Medite nessa palavra, medite nesse louvor. Não importa o tamanho da sua igreja, o importante é o avivamento, é a presença do Espírito Santo nela. Não importa se ela é pequena ou se é grande, o importante é a presença do Espírito Santo. Amém? Medite nesse louvor. Tem pessoas que procuram igreja grande, né? Vai envolver, sou da igreja tal. E aí tem a presença do Espírito Santo. Se tiver, amém. Amém.
não tiver, busque a presença do Espírito Santo. Amém? Medita esse louvor. Tem um poder de nos levar a um passado distante. Em poucos segundos, ao ouvir uma canção, nós viajamos no tempo e traz boas recordações, momentos que marcaram nossa vida. E nesse momento agora nós vamos participar de um momento muito especial desse DVD, que é um popurrí de músicas que marcaram a nossa história, que fizeram parte da nossa conversão, fez parte até da minha vida, né? Fez parte da vida também, que eu tenho certeza, da vida de todos vocês aqui, da maioria, digamos assim. Medita esse louvor. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Amém, amado? É isso aí, medite esse louvor. Não pode ser igreja pequena, o importante é o poder de Deus descer sobre ela. Não olhe para o irmão, não olhe para o pastor. Olhe para Deus. O louvor é para Deus. A palavra vem de Deus. A adoração é para Deus. Convide o Espírito Santo a entrar na sua igreja e avivar. Aviva, Senhor, a tua obra. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez te dou graça, te louvo, te exalto, Pai. O Senhor tem me colocado numa igrejinha pequena, mas uma igreja avivada, uma igreja onde eu aprendi a crescer espiritualmente, uma igreja onde eu aprendi também a ensinar, a dar a mão amiga para o necessitado. Peço, seu doce amado Espírito, vá de encontro a essa pessoa que ainda não conhece o seu poder, ainda não sentiu o seu poder descer sobre a vida dele, apesar de estar em uma igreja grande, mas não sente a sua presença. E seu doce amado Espírito Santo vá visitá-lo e venha encher essa pessoa do seu poder. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, tudo que está fazendo, e creio que muito o Senhor já fez por cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome, amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Eu comecei na igreja pequena, igreja avivada, igreja de ensinamento, e fui crescendo, buscando conhecimento da palavra, sempre buscando dar minha mão amiga, ajudar os necessitados, a não me envolver com panelinha na igreja, não. Um dia eu reconheci que Jesus é a minha razão de viver. É Ele que é a razão de eu viver. Então eu não olho para homem, para irmão, para o louvor, não. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo em minha vida e na igreja. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais vai permitir que você venha buscar esse avivamento. Jamais irá permitir. Portanto, saia da panelinha, saia do grupinho da igreja, não aponte ninguém, olhe para Cristo, olhe para o Espírito Santo e convide Ele a estar presente na sua igreja e em sua vida. Tudo mudará, pode ter certeza disso. Avivamento não é barulho, avivamento é poder da oração. Eu creio no poder da oração.
Eu sou fruto de oração. Por isso eu estou aqui hoje. Eu sou fruto de oração. Por isso eu oro. E nesse momento eu convido você. Ficamos combinados assim. Eu oro por você e você ore por mim. E sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do poder. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e dando a direção sempre.